Salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, não faço ideia do horário que vocês estão assistindo esse vídeo. Estou com a mesma camisa do vídeo passado porque eu aproveitei o tempo para poder gravar os dois. Meu nome é Felipe, sejam muito bem-vindos ao canal, que eu ainda não sei qual vai ser o nome do canal, mas em breve ele vai ter um nome. Eu vou tentar colocar um layoutzinho aceitável, não digo bonitinho porque eu já vou estar mentindo, aceitável. Eu fiquei de dar continuidade ao resumo da Era das Revoluções, do Hobsbawm, e nesse vídeo eu separei a primeira parte do capítulo 1. Eu vou separar os vídeos em partes de capítulo, ou seja, próximo vídeo, parte 2, próximo vídeo, parte 3, e assim até fechar o capítulo 1. E vai sucessivamente até fechar a obra, beleza? Curte o conteúdo, curte a ideia, se inscreve no canal, ativa o sino para receber futuras notificações, porque a ideia é justamente essa, é pegar livros que costumam cair em referência bibliográfica, mais voltados para o conteúdo de história, que é a minha área de formação, e resumir. O computador está aqui, sem mais delongas, né? O processo que eu faço está explicado no vídeo anterior. Eu vou ler o resumo que eu preparei e vou comentar algumas coisas que eu achar interessante, né? No formato do vídeo, a minha cara feia vai estar no cantinho e o resumo vai estar disponível para vocês lerem, tranquilo? Então, sem mais delongas, simbora. Capítulo 1. O mundo na década de 1780. A primeira coisa a observar sobre o mundo na década de 1780 é que ele era ao mesmo tempo menor e muito maior do que o nosso. Era menor geograficamente, porque até mesmo os homens mais instruídos e bem informados da época conheciam somente pedaços do mundo habitado. Os mundos conhecidos, entre aspas, de comunidades menos evoluídas e expansionistas do que as da Europa Ocidental eram obviamente ainda menores, reduzindo-se a minúsculos segmentos da terra, aonde os analfabetos camponeses ou agricultores das montanhas viviam suas vidas e para além dos quais tudo era e sempre seria eternamente desconhecido. Ou seja, as comunidades eram bem fechadas, tinham muitas áreas ermas. Então até mesmo os homens com mais instrução, eles tinham muito pouco conhecimento do mundo. No máximo do máximo, eles saíam do local onde viviam, iam fazer pequenas jornadas e conheciam um outro povo muito distante ali e ficava por isso, né? Como diz aqui no final, né? Minúsculos da terra, onde os analfabetos camponeses e os agricultores das montanhas eles viviam suas vidas e para além dos quais tudo era e sempre seria eternamente desconhecido, né? Não tinham muitos recursos para poder conhecer terras novas, desbravar novos locais e expandir. A maior parte da superfície dos oceanos, mas não toda, de forma alguma já tinha sido explorada e mapeada graças aos navegadores do século XVIII, embora os conhecimentos humanos sobre o fundo do mar tenham permanecido insignificantes até a metade do século XX. A galera já tinha uma noção, graças aos navegadores do século XVIII, né, do mapeamento dos oceanos, né, não todo, mas o conhecimento do fundo do mar, esquece. Só na metade do século XX que começou a ser mais explorado e desenvolvido. Se a população era menor, também era menor a efetiva colonização humana. As condições climáticas fixaram os limites da colonização na região ártica. Frio para dedéu.
Doenças endêmicas como a malária ainda restringiam a colonização em muitas áreas, como o sul da Itália, onde as planícies do litoral, por muito tempo virtualmente desocupadas, só foram gradativamente povoadas durante o século XIX. Condições climáticas e doenças impediam bastante o processo de colonização em diversas partes, né, do planeta. Ainda assim, se o número era, em muitos aspectos, menor, a simples dificuldade ou incerteza das comunicações faziam-no praticamente maior do que é hoje. Eu vou até parar aqui. Porque, cara, isso tudo é uma lógica. As comunidades eram menores, tinham mais dificuldade para poder colonizar novas áreas por conta de condições climáticas e doenças. E a comunicação era escassa. Era escassa, a gente não tinha recurso tecnológico, não tinha internet, não tinha telefone. Não basta uma carta que era escrita e levada até outra cidade, né? E essa dificuldade de comunicação dava a impressão para os povos, para o homem, de que não digo o planeta, né? De que a Terra, né, era muito maior do que efetivamente é. O final do século XVIII era, pelos padrões medievais ou do século XVI, uma era de comunicações rápidas e abundantes. Comparando com os parâmetros medievais do século XVI, para vocês terem ideia. E mesmo antes da revolução das ferrovias, eram notáveis os aperfeiçoamentos nas estradas, dos veículos puxados a cavalo e no serviço postal. Entre a década de 1760 e o final do século, a viagem de Londres a Glasgow foi reduzida de 10 ou 12 dias para 62 horas. Cara, isso é uma evolução absurda. Absurda. O sistema de carruagens postais, instituído na segunda metade do século XVIII, expandiu-se consideravelmente entre o final das guerras napoleônicas e o surgimento da ferrovia, proporcionando não só uma relativa velocidade, como também regularidade no serviço postal. Porém, o fornecimento de transporte de passageiros por terra era pequeno e o transporte de mercadorias, também por terra, era vagaroso e caro. Estima-se em 20 milhões o número de cartas que passaram pelo correio britânico no início das guerras com Bonaparte, e no fim do período da obra houve 10 vezes mais movimento, ou seja, crescimento estúpido. Mas para a grande maioria dos habitantes do mundo, as cartas eram inúteis, já que não sabiam ler. Eram muito poucas pessoas que eram alfabetizadas, então não adiantava de nada você mandar uma carta para alguém se essa pessoa não ia saber o que estava escrito ali, né? E o ato de viajar, exceto talvez o de ir e vir dos mercados, era absolutamente fora do comum. O deslocamento era bastante limitado entre os povos. A maioria deles, a não ser que fossem arrancados da sua terrinha por algum terrível acontecimento, como o recrutamento militar, por exemplo, viviam e morriam no distrito ou mesmo na paróquia onde nasceram. Ainda em 1861, mais de 9 em cada 10 habitantes franceses moravam no local onde nasceram. Já falei algumas vezes que o deslocamento era precário. E esse parágrafo, ele explicita isso ao extremo. Né? Cara,
bem explícito, não tem como fazer muito rodeio, né? A maioria deles, dos habitantes. A não ser que eles fossem arrancados do local onde nasceram, por alguma tragédia ou pelo serviço militar, eles nasciam, cresciam e morriam ali, né? Eram muito poucos as pessoas que conseguiam se deslocar para outra cidade, né? Fala aqui no parágrafo anterior, vou até voltar um pouquinho aqui, ó. O ato de viajar não era uma coisa muito comum, exceto talvez ir e vir entre os mercados, né? Que, consequentemente, eram os maiores centros de comunicação da época. Não havia jornais, exceto os pouquíssimos periódicos das classes média e alta. Ainda em 1814, era de apenas 5.000 exemplares a circulação de um jornal francês. E de qualquer forma, muito pouca gente sabia ler, que eu acabei de falar. As notícias chegavam à maioria das pessoas através dos viajantes e do setor móvel da população, mercadores e mascates, artesãos itinerantes, trabalhadores de temporada, grande e confusa população de andarilhos que ia desde frades ou peregrinos até contrabandistas, ladrões e o populacho. Essa galera aí que eram os principais informantes da época, né? Os mercadores, os artesãos, né? A galera que se deslocava entre os mercados, né? Porque a notícia estava ali no mercadinho X. Eles pegavam a notícia e se deslocavam para outro mercado. Então a notícia X já era levada para outro mercado. E a comunicação rolava dessa forma. E é claro, através dos soldados que caíam sobre o povo durante as guerras e nossa, eu tenho que ler essa expressão até com calma. Aquartelavam os períodos de paz. Os soldados também tinham bastante informação, afinal de contas, eles saíam para as guerras, né, para as missões militares e voltavam com informação. Então, quando eles ficavam presos no quartel, aquartelavam, agora não precisei ler com calma, eles também passavam, né, essas informações nos períodos de paz. Curtinho esse, né? Essa foi a parte 1 do capítulo 1 da Era das Revoluções do Hobsbawm, galera. Amanhã eu volto com a parte 2. Amanhã que eu digo no meu tempo presente, porque eu não vou gravar outro vídeo hoje. Espero conseguir postar realmente amanhã. No tempo de vocês vão ver a data de publicação de um vídeo, que na data seguinte eu consiga postar o vídeo 2. Tranquilo? Vou ficando por aqui mais uma vez. Eu vou organizar uma playlist para poder deixar tudo organizadinho, já que a maneira de produzir é feia e simples, pelo menos eu vou tentar deixar organizado. Tranquilo? Curtiu? Ativa o sino, se inscreve no canal, compartilha aí com a galera que vai estudar para concurso, para vestibular, ou então para a galera entusiasta que gosta de história, né, desse período de história contemporânea. Compartilha, quanto mais gente alcançar o conteúdo, mais o conhecimento vai ser espalhado. Espalhado. Tranquilão? Valeu, rapaziada. Tô indo nessa. Até a próxima. Fui!